Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui é José Antônio Nogueira, da Rádio Web Nogueira, e eu estou iniciando agora o programa Ponto de Vista com as pautas e as perguntas que vocês nos enviam pela rádio e também colocando aí algumas informações importantes a respeito dos assuntos que vocês é, nos pedem, né, para comentar e para dar o ponto de vista. Muito bem, meus amigos. Dando sequência àquelas informações sobre a vacina, eu acho que é importante que nós abordemos o tema de uma maneira um pouco mais simples e mais didática, e para isso é necessário que nós voltemos no tempo um pouco. Há cerca de um ano e pouco atrás, foi descoberto então que o vírus chamado coronavírus, havia adquirido, vamos colocar assim, né, a capacidade de entrar pelo organismo dos seres humanos. O corona é um vírus já conhecido pelos pesquisadores, já de alguns anos. Para vocês terem uma ideia, se vocês vacinarem lá, quando vão vacinar o cãozinho lá, o pet de vocês olharem no frasquinho de vacina, está lá escrito, né? Contra o coronavírus e tal. É basicamente o mesmo que foi sofrendo alguma mutação, foi evoluindo até ter a capacidade de entrar pelo nosso organismo e causar esse tumulto todo, né? Essa infelicidade toda aí pelo planeta, certo? Avançando a pesquisa, os cientistas descobriram algumas maneiras como o vírus funciona, como que nós conseguimos eliminar o vírus fora do nosso corpo, né, no exterior do nosso corpo, como é possível evitar a transmissão do vírus também, certo? Quanto tempo o vírus consegue sobreviver no ambiente externo, né, fora do organismo, certo? Todas essas são informações importantes que foram necessárias muitas horas de estudos, de pesquisa, muita colaboração, muito sacrifício de todo mundo. A partir daí foi possível mapear geneticamente o vírus, inclusive duas cientistas brasileiras foram as primeiras a conseguir sequenciar o DNA do vírus, certo? Uma informação muito importante, que faz com que tenhamos estratégias aí muito eficazes contra o vírus. Pois bem, foram descoberto então que o álcool gel eliminava o vírus na mão, no rosto e tal. Importante não passar nos olhos, é perigoso isso, certo? Mas na mão, uma boa higienização é importante. Foi descoberto que o uso de máscara impede com que ao falarmos nós, através de gotículas e de sprays, nós acabamos contaminando uma outra pessoa dessa maneira. Se nós estivermos infectados, nós contaminamos, infectamos uma outra pessoa dessa maneira, certo? Então, por isso a importância do uso da máscara, para que nós não passemos esse vírus para outras pessoas, e também para que as outras pessoas não consigam, o vírus não consiga ter acesso pelas vias aéreas ou pela boca ao nosso organismo. Porque é por aí que ele tem o acesso, é por aí que ele consegue se introduzir no interior do nosso corpo, certo? Eu acho que é bem simples isso, talvez até vocês já saibam disso. Muito bem. O que aconteceu então depois disso? Foram desenvolvidas vacinas, foram desenvolvidos alguns
procedimentos, alguns protocolos e tal. O isolamento social foi colocado como uma alternativa importante para o combate ao vírus, porque se todos se isolarem num lugar, se tiver um infectado ali, é possível isolar aquela pessoa e entrar com algum medicamento, com um tratamento, e a pessoa tem 95% de chance de sobreviver àquilo ali. Não é um tratamento preventivo, que não existe, tá? É tratamento para que a pessoa tenha as vias respiratórias melhoradas, tá? Para que não falte oxigênio. Se por acaso tiver uma deficiência no pulmão, se entre com o tratamento com oxigênio, com a máscara, tal. Esse é o tratamento básico, assim, certo? Nos casos um pouco mais graves. Mas se isola ali, então o vírus não tem como transmitir. Nós transmitimos para outras pessoas através da fala, ou lançamos num objeto e a pessoa, dentro de uma hora e meia, pode pôr a mão naquele objeto, passar a mão pelo rosto, pelo nariz e acabar se contaminando, certo? Mas a informação importante no combate ao vírus é isso. Nós transmitimos. Então, se a pessoa se isolar, por exemplo, se eu tossir ou espirrar aqui dentro da minha casa, o vírus não chega na casa do vizinho. Não tem como ele chegar lá. Então, eu não vou transmitir para o vizinho. Não vou transmitir lá para a pessoa que está no portão, lá na garagem. Certo? É por isso que precisa ficar isolado. Muito bem. Só que o que ocorreu aí? Por conta dessa ideologia do presidente brasileiro com essa afinidade com o ex-presidente americano, ele errou lá e o presidente brasileiro errou aqui, certo? Ele errou lá, o Bolsonaro errou aqui. O que foi que levou o presidente a errar a estratégia lá? Dá para nós fazermos algumas conjecturas, talvez a parte financeira, talvez foi um erro mesmo estratégico, mas errou, sabe? Errou ao dizer para o povo que a cloroquina ou hidroxicloroquina servia como um tratamento preventivo. Os cientistas rapidamente e a Organização Mundial de Saúde pesquisaram isso daí e concluíram que não funciona, deram um alerta que isso não funciona, mas foi insistido nisso. Proibiram o uso do medicamento nos Estados Unidos. O então presidente Donald Trump transferiu toda aquela cloroquina para o Brasil e o presidente daqui, mesmo sabendo que esse medicamento estava proibido nos Estados Unidos, investiu para que o exército brasileiro produzisse a cloroquina e pegou o estoque de cloroquina dos americanos e colocou aqui. E continuou insistindo, mesmo sabendo da proibição de lá. Então aí é um fato para nós pensarmos ou elaborarmos algumas teorias da conspiração até, mas que é um tanto suspeito, né? O caminho correto para o Brasil seria, se foi proibido lá, está proibido aqui. A cloroquina não funciona para a Covid-19, então não tem por que insistir nisso, certo? Vamos procurar então um outro caminho. O outro caminho seria o caminho do isolamento, do uso de máscara e tal. Qual seria o caminho correto do presidente da República? Ir para um pronunciamento e instruir o povo, dar o exemplo usando a máscara, dar o exemplo passando gel, instruir o povo a isso. E também fazer alguns programas, como foi feito na Europa, onde não se cobrou por um tempo aluguel, energia elétrica, água, internet e coisas assim, abastecimento de gás. Então deveria ter sido implantado no Brasil isso.
já em março do ano passado. Talvez se fizéssemos isso em março e abril até maio, o vírus não teria como se mover e se extinguiria, certo? Deveríamos ter fechado as fronteiras, deveríamos ter um controle nos voos, proibido por um tempo os voos internacionais, certo? Até que se resolvesse isso. Mas não foi feito, certo? Não foi feito. Se todos tivessem no planeta adotado esse sistema, provavelmente o vírus por si só, dada a fragilidade quando ele está do lado de fora do nosso corpo, ele não sobrevive muitas horas. Então, isso por si só resolveria o problema. Mas isso foi se enrolando. O presidente lá americano começou a negar, talvez assustado com a quantidade de mortes que foram se avolumando. O presidente daqui começou a negar também, uma série de coisas aí emaranhadas, né? O negacionismo, seguindo o exemplo, se espelhando, né? Misturado aqui com política, com uma série de coisas, certo? Adotou um caminho ainda mais perigoso, porque começou a criar atritos, já vinha, né, criando atritos com o presidente, né, Ernesto Araújo, o ministro do Meio Ambiente, já vinham criando atritos aí com a França, com a Rússia, com a Itália, com uma série de países aí, certo? Com a China, com Cuba, com a Venezuela, criaram uma série de atritos com todo mundo. Então, o vírus foi, nesse período, enquanto o presidente ia gerando esses atritos, o vírus ia dizimando as pessoas por aí, certo? Por incrível que pareça, ele conseguiu, aqui no Brasil, o presidente, algum apoio da mídia, algum apoio de youtubers, obviamente com uma quantia em dinheiro muito grande, certo? Essas pessoas agarradas ao dinheiro, a quantidade de pessoas que se inscreviam no canal, né, nesses canais de direita, eles não se preocuparam em pensar que aquilo estava errado, que causaria um mal para as pessoas, certo? O que eles pensaram? Bom, eu vou dizer, a responsabilidade de combater isso é do presidente e dos cientistas lá, dos médicos e tal. Eu vou ganhar o meu dinheiro aqui e fazer o meu programa do meu jeito e ponto. Isso é um fato, certo? Por isso esses sites de direita e esses influenciadores, eles agem nesse estilo aí. Mas olha, eu estou fazendo meu trabalho, estou recebendo muito bem para dizer que o vírus não é nada disso, que não acontece nada disso, tal e coisa. Os cientistas, os médicos é que se virem aí para resolver, certo? Alguns se contaminaram, no caso, por exemplo, do Siqueira, né, Júnior, se contaminou, foi parar no hospital, foi parar na UTI, fez um vídeo pedindo para que o povo se cuidasse, tomasse cuidado e tal. Quando se recuperou, voltou a fazer a mesma negação, a mesma coisa. Um outro repórter do SBT, também negacionista, não teve a mesma sorte do Siqueira, morreu. Alguns pastores morreram aqui na nossa cidade, na nossa região. Alguns pastores morreram em decorrência disso, certo? Alguns artistas ao redor do planeta, artistas nacionais e internacionais, também morreram. Atletas, todos, em todos os setores, acabaram, infelizmente, havendo aí pessoas que se contaminaram, se infectaram e acabaram não resistindo ao vírus, certo? Dada, em parte, essa influência, ou até mesmo trabalhando, né, como influenciadores, para que o povo não se protegesse e tal. Movidos por quê? Qual é
o motivo do governo, sabendo da gravidade das coisas, insistir nessa negação? Qual é o motivo disso? Estender a crise por mais tempo, a infecção por mais tempo? Não sei. Não sei se o motivo é esse, ou se há algum motivo político encoberto, que nós não temos ainda acesso a informações, né? Dizem aí que o presidente está preocupado, porque se todo mundo consegue se vacinar, se imunizar, as pessoas vão para a rua protestar, e ele está aí na iminência, está balançando já, assustado com a iminência aí de um impeachment, e o povo na rua protestando, devidamente vacinado, realmente potencializaria esse impeachment de uma maneira muito grande. Pode ser que o presidente tenha esse grau de irresponsabilidade e prefira que as pessoas continuem se infectando e morrendo do que correr o risco aí de um impeachment. Pode ser, certo? Pelo menos o que aparenta até agora. Porque quando se desenvolveu a vacina na China, rapidamente o presidente começou ofendendo os chineses, começou colocando preocupação na cabeça do povo de que a vacina veio de lá, que o vírus é de lá, como fazia o presidente americano Donald Trump, certo? E as coisas chegaram nesse volume, nesse patamar, porque o presidente, não sei se propositalmente ou por falta de intelecto, de inteligência, ele errou a estratégia. É possível que tenha percebido nós já passamos de 210 mil mortes, que essa estratégia dele está errada, mas ele está preso e com medo dessas consequências todas. Esse é o fato, tá bom? É por isso que nós estamos vendo aí toda essa confusão armada, certo? Confusão com os países europeus, confusão com os países asiáticos. Depois da eleição que o Trump perdeu, o presidente Bolsonaro estava apostando na reeleição do Trump, mas perdeu. O Bolsonaro chegou por um tempo a se voltar contra o presidente eleito, o Joe Biden, até fez uma menção de que poderia entrar em guerra com os Estados Unidos, tá? Uma coisa ridícula, certo? Agora escreveu uma carta dizendo que o Brasil e os Estados Unidos têm uma parceria, tá? Uma coisa que convence muito facilmente os bolsonaristas aqui, os bolsominions, mas não convence os americanos, certo? Óbvio que o americano sabe a postura do presidente, a devastação na Amazônia, tudo isso. Não vai convencer o presidente americano, óbvio que não. O presidente brasileiro vai sofrer as consequências dessa postura ao lado do presidente americano. Nós vamos sofrer, infelizmente, também. Na questão do envio dos insumos para vacinação aqui no Brasil, nós já estamos sofrendo. É óbvio que os chineses não vão dizer declaradamente que estão dando um puxão de orelha no presidente por causa das ofensas à honra dos chineses e à competência dos chineses, certo? É óbvio que não, mas eles vão dar um puxão de orelha e vão segurar. Mesma coisa a Índia, os indianos ficaram muito chateados porque junto com alguns países eles queriam quebrar o monopólio, a patente, né, da vacina, para que os outros países pudessem produzir as vacinas também, mas o presidente Bolsonaro foi contra, porque o presidente americano era contra, o Bolsonaro foi contra também, só que agora o país depende do envio dos insumos da China e da Índia, e esses dois países estão aí causando uma certa dificuldade para as vacinas. O Brasil tinha desenvolvido a vacina do Butantan,
em parceria com a Sinovac da China, conseguiram aí 6 milhões de vacinas, certo? O Bolsonaro fez uma propaganda completamente fake, dizendo que o Brasil tinha já garantido 210 milhões de vacinas, com uma série de contratos. Mentira, não tem nenhuma, certo? Chegou a adesivar um avião dizendo que ia buscar a vacina lá na Índia. Mentiu também, os indianos desmentiram, ele não tem. Agora diz que hoje à tarde chega um lote de 2 milhões de vacinas, não sei se é verdade ou não, certo? Vamos aguardar para ver, ainda não sei dizer para vocês, certo? Mas a primeira viagem que tentou se fazer até lá não deu certo, foi desmentida. Agora tem essa notícia, vamos aguardar, certo? O Rodrigo Maia tentou entrar numa negociação com a Embaixada da China. O presidente Bolsonaro disse que desautorizou, que quem tem aí a capacidade de interceder, o poder de interceder, o Bolsonaro e os ministros, e lá o ministro de Relações Exteriores, de Embaixada e tal. E o Rodrigo Maia não tem essa força para isso. Certo? O governador Dória tentou também conversar e resolver esse problema aí com os chineses. Até o Lula, na época, mandou uma carta para os chineses pedindo desculpas aí com as atitudes, as criancices aí dos filhos do Bolsonaro, certo? Então, o Bolsonaro continua com isso. A Manaus chegou na situação que chegou, na catástrofe, que foi com mortes e mais mortes, assim, sabe, cruel, com falta de oxigênio. E de onde veio a ajuda? Da Venezuela, onde o presidente debochava e o pessoal, o Bolsonaro debochava junto, certo? Espalhando, né? Eles têm um sistema de disparos de fakes aí em WhatsApp e os robôs dos meios aí de comunicação, né? De internet. Então, rapidamente, essas informações são espalhadas. O Bolsonaro vivia debochando da Venezuela. Eu mesmo, várias vezes, recebi centenas, milhares de ameaças, centenas, milhares de deboche, de pessoas falando, vai para Cuba, vai para Venezuela, vai não sei para onde, né? E a ajuda veio da Venezuela, em forma de vários caminhões, carretas com oxigênio e 107 ou 110 médicos para ajudar no tratamento venezuelano. Cuba está num processo acelerado da produção de vacinas, já tem vacina sendo testada no Irã e já diz que vai produzir mais de 100 milhões de vacinas e vai distribuir de graça para os países aí. Certo? Cabe ao Brasil saber se vai aceitar essa parte ou não. Certo? Cuba tem um número de mortes muito pequeno, ainda que algum bolsominion aí desavisado possa dizer, mas Cuba é uma ilha pequena, é claro que o número é pequeno, mas se você fizer uma conta matemática e guardar proporcionalmente Cuba com o tamanho do Brasil, o número de óbitos que ocorreu em Cuba, se Cuba tivesse o tamanho do Brasil, guardada essa proporção, teria mais ou menos uns 4 ou 5 mil mortos. Certo? Hoje nós estamos com 210 mil. Certo? Então, aí já é uma diferença absurda. Certo, meu povo? Então esses são os pontos de vista de hoje. São as informações de hoje para vocês. Algumas luzezinhas aí para vocês ativarem o cérebro e pensarem, conseguirem nessa bagunça de fake e verdade, entenderem como é que estão as coisas. Certo? O Brasil tem poucas vacinas, óbvio que os outros países também têm pouco, mas eles têm condição de produzir. Nós estamos aqui na dependência do material da Índia e da China, estamos parados. Aqueles 6 milhões que o governo conseguiu se apossar, mesmo debochando, desfazendo da vacina, era a única vacina disponível no país. O governo conseguiu pegar do estado de São Paulo e distribuir um tiquinho para cada cidade, já acabou. Existe um prazo
para que se coloque a segunda dose, se é preciso, né, a primeira dose e a segunda dose, para aí sim fechar o quadro de imunização, só que tem um prazo para isso. Se esse prazo estourar, essas pessoas que foram imunizadas terão sido imunizadas aqui agora, né, recebido a vacina, absolutamente sem eficiência nenhuma, certo? Esse é o risco, tá bom? Então vejam vocês como é importante a pessoa do presidente da República. Ele representa o país para fora e para dentro. Porque se o presidente tivesse uma outra postura, ele poderia seguir naquela linha dele nacionalista, né? Brasileiro, patriota, o Brasil acima de todos, tá? E investir no Butantan, na Fiocruz, pedir para o povo usar máscara, tentar dizer que está negociando uma melhor maneira dentro das condições financeiras do Brasil para se fazer aí um isolamento, tal. Tudo isso ele poderia fazer. Não o que está sendo feito agora. E sairia até melhor, certo? Até melhor. O Butantan teria condições aí de produzir a vacina aqui no Brasil, sem depender da China nem da Índia. Estaríamos produzindo, a Fiocruz estaria produzindo, o Brasil já teria praticamente terminado a imunização de todos os brasileiros, poderíamos estar até exportando ou doando vacinas para outros países, até para a Venezuela mesmo, né? E ao invés de tomar um tapa na cara do presidente Maduro, nós estaríamos lá, olha, está aqui a vacina para vocês, certo? Se vacinem aí, porque nós somos aqui os tais, vocês não são nada. Poderia usar assim, errado, mas poderia, certo? Mas não, ele cometeu, ele, a equipe toda, ele um erro tão grande que não tem como fazer isso agora, certo? Então, tamanho foi a burrice do presidente na questão econômica, na questão de estratégia, tudo. Agora, o que ocorre? Está aí uma conversa, inclusive da direita, pedindo impeachment. As redes de televisões aí, salvo o SBT, Record, estão pedindo impeachment, certo? Políticos de direita já estão se alinhando ali, ombreando com os da esquerda para o pedido do impeachment. E o Bolsonaro não tem mais o apoio do Donald Trump. Criou conflitos com a China, com a Índia, com esses países. Olha a confusão toda criada. Essa é a realidade do país, certo? É por isso que eu acho que o presidente vai cair esse ano ainda e vai sofrer uma avalanche de processos e provavelmente, se não houver aí um acordo para que ele aceite o impeachment tranquilo, tal, algum acordo costurado lá nos bastidores para que ele aceite o impeachment, mas não seja processado, preso e tal. Se não houver um acordo nessa direção, ele vai ser preso sim, a família também, e vai sofrer o impeachment e tal. Nesse ritmo aí, tá bom? Por isso que ele, assustado que está, continua batendo pé, o Pazuello continua lá insistindo, agora diz que aquele site que anda receitando cloroquina para qualquer coisa, se você dizer que tem um tropeção, cortou o dedão do pé, o site lá vai arrumar uma maneira de falar que você precisa tomar ivermectina, cloroquina, tá? Porque eles têm que desfazer desses compromissos o mais rápido possível. Agora o Pazuello já disse que foi hackeado a página lá, tá? Um absurdo. Eles sempre acham um jeito. Como ele disse para a repórter que nunca falou sobre tratamento preventivo, e falou, certo? Impondo lá a autoridade, ministro e general, estava querendo impor a autoridade dele em cima da repórter, certo? Agora o presidente anda fazendo aí algumas insinuações de que pode usar o exército e tal, para dar uma espécie de um golpe aí e tal. Tanto serve para assustar as pessoas, quanto para desfocar as notícias desses absurdos todos que eu disse para vocês. Abraço, até a próxima
Tchau, pessoal!